Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 14º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Então, como é que a primeira crise da igreja acabou revelando o seu primeiro grande herói? É uma pergunta bem interessante, né? A gente vai mergulhar na história de Estevão. E olha, a coragem dele não surgiu do nada, num momento de paz. Pelo contrário, ela foi forjada, sabe? No meio do fogo do primeiro grande conflito interno que a igreja enfrentou. É uma daquelas histórias que mostram que, às vezes, é justamente na adversidade que um caráter extraordinário se revela de verdade. E tudo começou assim. A comunidade cristã estava crescendo, e crescendo rápido, de um jeito explosivo mesmo. Só que com esse crescimento todo, vem um problema. Uma questão bem séria que ameaçava a unidade deles, algo que era, assim, a base de tudo. E o problema era bem concreto, sabe? A queixa era super legítima. As viúvas helenistas, ou seja, as que falavam grego, estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de comida. E a gente pode imaginar, talvez por uma barreira cultural com a liderança de Jerusalém, que era de maioria hebraica, a coisa não estava funcionando. E isso, gente, não era só um errinho de logística, não. Era muito mais fundo. Era uma rachadura cultural que tinha o potencial de quebrar a igreja, que ainda era tão jovem, bem no meio. Mas aí que vem a parte genial. A resposta dos apóstolos foi uma verdadeira aula de liderança. Em vez de pensar, a gente resolve, a gente acumula mais essa tarefa, eles fizeram exatamente o contrário. Eles delegaram. Criaram basicamente um novo grupo de líderes focado nessas necessidades do dia a dia, nas coisas práticas. E com isso, eles mesmos ficaram livres para focar na missão espiritual, na oração, na palavra. Foi uma solução que não só apagou o incêndio, mas, no fim das contas, fortaleceu toda a estrutura da comunidade, preparando ela para o que vinha pela frente. E foi aí que o nosso personagem de hoje entrou em cena. Entre esses 7 homens escolhidos estava Estevão. E a descrição dele no texto já dá uma dica, sabe? Não falam só que ele era um bom administrador. O texto destaca que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E essas qualidades, essa profundidade espiritual, iam se mostrar absolutamente cruciais muito em breve. Porque, olha só, o papel de Estevão foi muito além da administração das mesas. A coisa cresceu. Ele não ficou só na logística, não. Logo, ele começou a realizar grandes maravilhas, grandes sinais, mostrando para todo mundo que o chamado dele era bem maior do que se imaginava. E o ministério tão poderoso assim, claro, começou a chamar atenção. E não era só de gente curiosa, não. O problema é que isso atraiu o tipo errado de atenção. Membros de várias sinagogas começaram a ir atrás dele para debater, para desafiar o que ele dizia, o que ele fazia. Só que tinha um detalhe, eles não conseguiam vencer Estevão no rebate. A sabedoria dele era impressionante. E quando não dá para vencer no campo das ideias, o que os oponentes fazem? Apelam. E foi exatamente isso. Armaram uma trama, uma conspiração mesmo. Usaram a tática mais suja e antiga do livro. Contrataram falsas testemunhas. O objetivo? Acusá-lo dos crimes mais graves que existiam na lei judaica, blasfêmia, para levar o caso direto para o Sinédrio, a Suprema Corte. E é aqui que a história ganha um contorno sobrenatural. Pensa no cenário. De um lado, a acusação humana cheia de mentiras, de ódio. Do outro, a realidade divina. Porque enquanto ele ouvia aquelas acusações falsas, acusações que podiam levar à morte, o rosto de Estevão começou a brilhar. O texto diz que parecia o rosto de um anjo. Todo mundo que estava ali no conselho viu, era um contraste absurdo. A verdade que ele carregava por dentro estava literalmente estampada no rosto dele. Ok, então o palco está montado. Estevão está diante do Supremo Conselho, acusado de blasfêmia. Pedem para ele se defender. E o que ele faz? Ele faz o discurso mais longo de todo o livro de Atos. Só que não é bem uma defesa. Pelo menos não do jeito que a gente imagina. O que Estevão faz é uma jogada de mestre. Ele vira o jogo, fazendo uma releitura completa da história dos seus próprios acusadores. Ele começa lá atrás, sabe? Com Abraão, o chamado de Deus para o desconhecido. Depois ele passa por José, que foi rejeitado e vendido pelos próprios irmãos, mas que Deus exaltou. Aí ele chega em Moisés, o grande libertador, que também foi rejeitado pelo povo que ele veio salvar. E até sobre o templo ele fala, lembrando que Deus não mora em prédios feitos por homens. Ele vai tecendo essa narrativa para mostrar um padrão. Um padrão que se repete dolorosamente. Deus manda um mensageiro e o povo rejeita. A história de Israel na boca de Estevão se torna uma longa história de resistência contra Deus.
E aí vem o golpe final. A defesa dele, na verdade, termina com uma acusação. Uma acusação direta, poderosa, na cara deles. Ele não está se defendendo. Ele está dizendo, vocês são os herdeiros dessa tradição. São vocês que continuam essa história de rejeitar a Deus e os profetas que ele envia. Bom, dá para imaginar a reação, né? Aquilo foi a gota d'água. Foi mais do que o conselho podia aguentar. A verdade que Estevão jogou na cara deles foi como acender um pavio num barril de pólvora. A fúria que estava contida explodiu. A reação foi visceral. Eles não debateram, não argumentaram, ficaram cheios de uma raiva cega e incontrolável. Simplesmente o agarraram, arrastaram para fora da cidade e começaram a execução, da forma mais brutal que existia, o apedrejamento. Mas é nesse exato momento, no auge da violência terrena, que acontece algo extraordinário. O foco de Estevão não estava nas pedras que o atingiam. Ele olhou para cima e teve uma visão da glória de Deus, do céu se abrindo, e ele viu Jesus. E detalhe, Jesus não estava sentado, estava em pé, como se estivesse se levantando para receber o seu primeiro mártir. E as últimas palavras dele são um eco perfeito das últimas palavras de Jesus na cruz. É impressionante o paralelo. Assim como Jesus, ele morre perdoando seus executores e se entregando pacificamente a Deus. O texto bíblico nem usa a palavra morreu, diz que ele adormeceu, o que já mostra toda uma nova perspectiva sobre o que a morte significava para aqueles primeiros cristãos. A morte de Estevão foi sem dúvida uma perda gigantesca, mas, como uma semente que precisa morrer para gerar uma árvore, essa morte se tornou o catalisador, o ponto de partida para exatamente o oposto do que os perseguidores queriam. O que aconteceu foi o seguinte: o martírio de Estevão deu início a uma perseguição em massa em Jerusalém. E qual o resultado disso? Paradoxalmente, os cristãos tiveram que fugir, se espalhar por toda a Judéia, por Samaria, e ao fugir, o que eles levaram com eles, a mensagem. Ou seja, a perseguição, que queria acabar com o movimento, acabou sendo o motor que espalhou o evangelho para muito além de Jerusalém. Foi um verdadeiro tiro que saiu pela culatra. E tem mais um detalhe. Um personagem que estava ali, assistindo a tudo, guardando as roupas dos que apedrejavam Estevão e consentindo com aquela morte. Um jovem chamado Saulo. Sim, ele mesmo, o futuro apóstolo Paulo. É impressionante pensar que talvez a semente da conversão desse que seria o maior missionário da história tenha sido plantada ali, ao testemunhar a morte do primeiro mártir. Então, vamos refletir um pouco. O que a gente pode tirar da história de Estevão? Desse homem que começou como um administrador de alimentos e terminou como o primeiro mártir. Ficam algumas lições, umas verdades bem profundas sobre o que significa ter fé e coragem. Primeiro, que a verdadeira sabedoria, aquela que cala os oponentes, não vem de estudo, vem do Espírito Santo, especialmente sob pressão. Segundo, que a fé não é um escudo contra o sofrimento. A gente sofre, mas a fé muda completamente a nossa perspectiva sobre ele. Estevão viu o céu enquanto o mundo via pedras. E terceiro, a lição talvez mais difícil, o perdão. Perdoar quem está te matando, essa é a marca definitiva de um coração que foi transformado. Então, no fim das contas, a igreja perdeu um diácono, um servo. Mas a história ganhou um testemunho que ecoa até hoje. A lição final é essa: a morte de um único homem se tornou a semente que deu origem a um movimento global. É um testemunho eterno da coragem, da fé e de um poder que é capaz de transformar a pior tragédia em um triunfo. No próximo episódio, veremos como a perseguição espalha a igreja e leva o evangelho além de Jerusalém, revelando novos personagens e novos milagres. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.